não é diferenciável. Observe que a função, daí sai o seguinte: a f não é diferenciável no intervalo fechado 1, 3. Tá? A f não é diferenciável no intervalo fechado 1, 3. Por quê? Porque ela não é diferenciável em 1, nem em 3. Uma função, para ser dita diferenciável num conjunto, é necessário e suficiente que ela seja diferenciável em todos os pontos desse conjunto. Então, a f é diferenciável no intervalo aberto, mas ela não é diferenciável no intervalo fechado. E, isso aqui é interessante, quem é f de x para todo x no intervalo fechado? Quem é? É essa função polinomial. Tá? x2 menos 3x, né? Mais π. Qualquer que seja o x, aonde? No intervalo que é fechado. Então vejam vocês que essas duas funções, a f ela coincide com uma função polinomial no intervalo fechado. A função polinomial é diferenciável no intervalo fechado, mas a f não é. Então veja que nesta proposição aqui, é fundamental que o intervalo seja aberto. Se duas funções coincidem no intervalo que é aberto, e nesse intervalo uma delas é diferenciável, a outra também é diferenciável nesse intervalo aberto. E em cada ponto desse intervalo aberto, as duas têm a mesma derivada, mas o intervalo precisa ser aberto. Tá? Aqui, ó, a f coincide com uma função polinomial no intervalo fechado. A função polinomial é diferenciável no intervalo fechado porque ela é diferenciável em toda a reta. Mas a f não é diferenciável no fechado. Que fica a lição, tá? Aquela proposição precisa ser, eu preciso que exista no intervalo aberto. Vamos ver um exemplo? Ó, considere esse exemplo aqui, ó, bem simples. Seja f de R em R dada por f de x igual a x3, tá certo? É x3 mais 1, se o x, isso é bem simples, ó, se o x é maior que 0, e x2 menos 1, e x2 mais 1 também, x2 mais 1, se o x é menor do que 0. Ó. Tá? Então, primeira coisa, conclusão. Usando esta proposição, ó, olha aqui, ó, usando esta proposição, e vou, né, ser chato, repeti-la novamente. Se duas funções coincidem no intervalo que é aberto, e uma delas é diferenciável nesse intervalo, a outra também o é, e as duas têm a mesma derivada em todos os pontos desse intervalo. Então, tem-se f diferenciável, a função f é diferenciável no intervalo aberto menos infinito, 0. Por quê? Porque nesse intervalo a f é uma função polinomial. A f coincide com uma função polinomial. A função polinomial é diferenciável no intervalo aberto, então a f também é. Aí a f é diferenciável aqui e, pela mesma razão, nesse outro intervalo, 0 mais infinito, eu acho que eu disse errado. A f nesse intervalo é essa função polinomial, não essa, né? Mas é a função polinomial. Então, nos dois intervalos, a f coincide com funções polinomiais. Então, a f é diferenciável nesse intervalo aberto com, eu vou logo botar, quem é a derivada da f em x?
A derivada da f em x é 2x3 não, com a derivada de x3 mais 1. 3x2. A derivada da f é 3x ao quadrado mais 1, se o x é maior do que 0, porque estou pegando a derivada... Opa! Derivada do 1 é quanto? 0. A derivada é 3x2, se o x é o quê? Maior do que 0, porque eu estou pegando o intervalo, eu estou calculando a derivada no aberto, usando esta proposição aqui, ó. Tá? E quem é a derivada nesse intervalo aqui? Quem é? 2x. Se o x é menor do que 0. Assim, nesse intervalo aqui, a derivada em x é 2x, e nesse intervalo aqui, a derivada é 3x2. E no zero? No zero, se eu tivesse aqui o teorema do valor médio, coisa que ainda não tenho, não apresentei para vocês, eu concluiria que ela é diferenciável no zero, tá? Bem rápido, uma conta bem simples, mas eu não tenho ainda o teorema do valor médio. Então só me resta a definição. Mas vamos ver se ela não é contínua. Tá? Bem, tem-se. Vamos ver se ela não é contínua, porque se ela não for contínua, mas ela é, né, contínua no zero. Tá? A olhos vistos aí que ela é contínua no zero. Tem-se. Primeiro, limite de f de x com x tendendo a zero pela direita é o limite de quem? Tá? De f de x com x tendendo a zero pela... Limite com x tendendo a zero pela direita de quem? De quem, gente? X ao cubo mais 1. Quanto é isso? É 1. E limite de f de x com x tendendo a zero pela esquerda é o limite com x tendendo a zero pela esquerda de x2 mais 1, que é 1. Logo, o limite de f de x com x tendendo a 1, o limite de f de x com x tendendo a 1, não, com x tendendo a 0, é igual a 1, que é o f de 0, tá? O limite no 1, o limite da função no 1 é o valor da função. O limite da função no 0 é o valor da função no 0. Logo, a f é o quê? Contínua no 0. Sendo ela contínua no 0, não há como eu afirmar não há como eu fazer a afirmação sobre a diferenciabilidade de f no 0. Se não fosse contínua, eu concluiria que não seria diferenciável. Se não fosse contínua, ela não seria diferenciável. Mas ela é contínua. Então só me resta o quê? A definição. Como eu disse, eu ainda não tenho o teorema do valor médio. Quando eu tiver o teorema do valor médio, eu contorno esse problema. Por quê? Porque você só usa a definição de derivada por limite, f', tá? Você só usa isso aqui para calcular a derivada, f' de x igual ao limite de f de u menos f de x sobre u menos x. Você só usa isso aqui se você não tiver outra coisa para fazer. Outra forma indireta, como as fórmulas de derivação, tá? E aqui eu não tenho outra coisa para fazer. Então eu tenho que usar a definição. Então vem. Para ter derivada, tá? Observe que, vamos ver aqui, ó. Quem é o limite com x tendendo a 0 e x tendendo a 0 pela direita
de f de x menos f de 0 sobre x menos 0. Quem é? É o limite com x tendendo a 0 pela direita de quê? Quem é f de x com x tendendo a 0 pela direita? Quem é? X ao cubo mais 1. Quem é f de 0? F de 0 é 1. Ó, lembra. F de x é x3 mais 1 se o x é maior que ou igual a 0. Então, f de 0 é 1. Então, fica menos 1 sobre quem? Sobre x. É um limite simples. Isso é o limite com x tendendo a 0 pela direita. Isso aqui vai ficar só x3. x3 dividido por x dá x2. E quanto é que dá esse limite? 0. E limite com x tendendo a 0 pela esquerda de quê? De f de x menos f de 0 sobre x menos 0 é o limite com x tendendo a 0 pela esquerda de quem? De x ao quadrado mais 1 menos 1 sobre x. Isso aqui fica o limite com x tendendo a 0 pela esquerda de x, que também dá 0. Oba! O limite no 0 é 0, do quociente de Newton da função no 0. Tá? Portanto, diga. Se ela não for contínua, tem como esses limites laterais ele darem iguais? Não, né? Como é? Se ela não for contínua, não tem como esses limites. Não, porque se esses limites forem iguais, a função f é diferenciável do 0, iguais ao mesmo número real, tá? Se esses dois limites forem iguais ao mesmo número real, o limite no ponto é esse número real, aí a f é diferenciável do 0. Mas eu não posso ter ela não contínua e diferenciável. Quando eu quiser saber se a função é diferenciável no número, eu posso fazer direto pela função de... Então, ou então usar algum teorema, tá? Como derivada da soma de funções diferenciáveis no ponto é uma função diferenciável no ponto, aí você não precisa usar mais a definição para concluir isso, tá? Então, daí limite de f de x menos f de 0 sobre x menos 0, com x tendendo a 0, é igual a quê? 0. Logo, a f é diferenciável. A função f é diferenciável. Está acompanhando o tempo aí, garoto? A f é diferenciável no 0 e a derivada da f no 0 é quanto? 0. Entendido? Tá? Uma outra observação que eu quero fazer para vocês é o seguinte, ó. É que dado n natural, se você pega n natural não nulo, a função f de R asterisco em R, dada por f de x igual a 1 sobre x elevado a n, qualquer que seja x diferente de 0, essa função aqui ela é diferenciável, porque é o inverso multiplicativo de um polinômio xn. Ou seja, é uma função racional. E as funções racionais são diferenciáveis. O inverso multiplicativo de uma função diferenciável é diferenciável. É um resultado que vem até antes do quociente de funções diferenciáveis, lembra? O inverso multiplicativo de uma função diferenciável é diferenciável. Então, essa função é diferenciável, dada por x. Ela é diferenciável, porque é o inverso multiplicativo de uma função polinomial. Essa função é diferenciável e você sabe qual é a derivada. Com
Quem é a derivada da f em x? Como é que eu calculo a derivada do inverso multiplicativo? É menos a derivada de quem? Denominador, tá certo? Que é n vezes x elevado a n menos 1, dividido por quê? Pelo denominador ao quadrado. Qualquer que seja x diferente de zero, isso é verdade. Tá? Tá bom? Mas isso aqui é o quê, ó? Isso aqui é menos, isso aqui fica n, x elevado a n menos 1, tá? Sobre x elevado a 2n, que é igual a quê? Leva tudo lá para o denominador, fica n, fica só o n em cima, só o n no numerador, e embaixo fica x elevado a 2n menos n menos 1, correto? Que fica, portanto, menos n sobre x elevado. Quanto é que dá essa conta aqui? N mais 1. Isso, qualquer que seja o x diferente de zero. Ou seja, vamos isolar aqui. Vamos isolar aqui a fórmula. Ou seja, a derivada da f em x é quem? É menos n sobre x elevado a n mais 1. Então você já tem isso aqui, qualquer que seja o x diferente de zero. E aí você não faz aplicação de fórmula, você já passa direto para... Não faz aplicação de proposição. Você já aplica direto esta fórmula aqui. Quem é a derivada, quer dizer, se você pega... Se a função é f de x igual a 1 sobre x elevado a n, qualquer que seja x diferente de zero, quem é a derivada? Quem é? Menos n sobre x elevado a n mais 1. Então, você tem essa fórmula aí, mas eu não quero só observar a fórmula, eu quero observar outra coisa. Também interessante, mas vamos para aplicar. Então, se você tem, ó, você tem para f de x igual a, por exemplo, 1 sobre x à quarta mais 1 sobre x menos 3x2. Então, isso aqui é uma função diferenciável, porque é soma de funções diferenciáveis. Então, quem é a derivada da f em x? Quem é? Qual a derivada de 1 sobre x4? Menos, aplica a fórmula. Quem é o n aqui? 4. E fica menos 4 sobre x à quinta. Tá? Menos 4 sobre x à quinta. Qual é a derivada de 1 sobre x? Menos 1 sobre x2. E qual a derivada de menos 3x2? Menos 6x. Então, aplica direto. Para todo x diferente de zero, óbvio, né? Para g de x igual a 3 sobre x7 menos 2 sobre x9 mais raiz cúbica de x. Então, quem é a derivada da g em x? Quem é? Vamos aplicar. Exatamente. Fica menos, aplica direto, que isso aqui é uma constante. Derivada de uma constante vezes uma função é a constante vezes a derivada da função. Então, é menos 21 sobre x elevado à oitava. E aqui, mais, porque o menos da expressão com o menos da fórmula fica mais 18 sobre x a 10. E aqui, 1 sobre 3 raiz cúbica de x ao quadrado.